Abre a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. 2 Timóteo 2, 11. Aleluia. 2 Timóteo 2, 11. Timóteo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Fiel esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Alguém pode desligar aqui o ventilador para mim, por favor? Para poder auxiliar. Pode se assentar, querido? Graça e paz. Deus é sempre bom. Esse capítulo 2, Paulo fala a Timóteo a respeito de uma maneira de estimular a sua fé na sua caminhada, com relação a todos os desafios que a vivência cristã traz para a gente. E aqui o Senhor fala na boca do apóstolo sobre o trecho, do capítulo 2 que eu gosto muito. Ele dá uma orientação para Timóteo: Timóteo, te fortifica, te fortalece, anima seu coração na jornada, na caminhada, porque desafios virão sobre a sua vida. E aquilo que você ouviu, guarda no seu coração, faz permanecer firme, participa dos sofrimentos de Cristo, porque o convite que a gente recebe muitas vezes, a maneira como é trazido o Evangelho, muitas vezes ela não é tão real, porque ela fala sempre de vitórias e conquistas constantes, e a gente sabe que essa não é a verdade. Fala que a gente vai ter muitos embates, e nesses embates que o crescimento é produzido, o amadurecimento é produzido. E aí ele continua falando sobre Timóteo caminhar como um bom soldado. Quem é arregimentado, quem vai lá e é chamado na época de servir, ele está no risco. Por exemplo, se tiver um conflito, ele vai ter que ir. E vai ter que ir com as orientações daquela força armada, vai ter que ir para guerrear se for necessário, ou para defender o país, dentro das condições que eles apresentam, com armamento, com estratégia de guerra, se submetendo à autoridade, sendo subalterno de alguém, ou sendo autoridade, tendo responsabilidade sobre outros. E aí Paulo continua falando outra coisa, só para você se lembrar. Ele traz a ideia, Timóteo, ele viveu em porções cosmopolitas, de cultura também grega, helenista, e a palavra diz que Paulo nesse capítulo 2 fala assim, deixa eu te dar um exemplo, pleiteia como um bom atleta. Ele só é coroado se ele lutar segundo as regras e se ele alcançar o objetivo. Lembra que o lavrador que trabalha é o primeiro, ele trabalhou, ele investiu, então por direito ele é o primeiro a desfrutar de todo o fruto do seu trabalho. Aí ele vai trazendo outras orientações a respeito da caminhada. E quando chega aqui no capítulo, versículo 11, ele fala: olha, lembra de uma coisa, Timóteo, o resumo da história é o seguinte: se a gente abraçou a causa do Senhor, se a gente entendeu a proposta pela qual Jesus morreu, se nós entendemos que é preciso morrer para essa vida, como o Senhor falava para Nicodemos, que era preciso nascer de novo, ou seja, haver uma mudança de mente, uma transformação e um entendimento tal, que tudo aquilo que a pessoa às vezes considera como prioridade, como primazia, como coisa mais valiosa, deixa de ter o valor para a gente poder alcançar as coisas, aqueles conceitos e valores que o Senhor traz na sua palavra. Ele diz: olha, se a gente morre com o Senhor, nós também, pela nossa atitude, nós também viveremos com Ele. Ou seja, se a gente abraça, se a gente obedece, se a gente se submete, nós vamos colher frutos disso. Aí ele diz: se perseverarmos no Senhor, todas as promessas terão cumprimento. Ele diz aqui: nós reinaremos com Ele, nós não vamos ficar à mercê da vida. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Aí Jesus traz aquela ideia interessante,
de que Ele não tem prazer naquele que retrocede, Ele não tem prazer naquele que nega o Senhor. Mas eu quero me atentar aqui no último versículo, no versículo 13, quando Ele fala: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade a gente pode entender também com um verbete parecido, né? Lealdade. O fiel, ele é leal. São sinônimos. E aqui o texto fala: se a gente, embora muitas vezes a gente não age da maneira correta, Deus não pode negar uma natureza sua que é intrínseca à sua pessoa, é de Deus e ninguém tira dele, que é o princípio de fidelidade, de lealdade. Por isso que Ele fala que Ele é fiel à palavra que Ele diz, Ele vai dar cumprimento. Mas aí eu quero refletir, irmãos, na perspectiva de nós como filhos em quem o Senhor espera que nós venhamos a reproduzir as suas obras, andar nas veredas que o Senhor estabeleceu, não porque Ele é impositor, porque Deus ele impõe para matar, como Satanás muitas vezes faz. Se aquele que serve ao diabo não cumpre o que Satanás fala, ele mata, ele assola, ele destrói, ele faz a desgraça, ele não tem misericórdia. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: vocês são filhos, reproduzam essa característica de lealdade, de fidelidade. Mesmo muitas vezes a gente vivendo num contexto em que o contrário é o que é mais estimulante, é o que mais traz resultado. E nós temos inúmeras histórias, porque aqui ele também traz a ideia, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Então, a construção do caráter cristão, a construção da natureza cristã, ela vai muito além do que aquilo que a gente conhece da teoria. É uma vivência, é uma conquista diária e que deve ser alimentada, estimulada, deve ser buscada, porque ninguém é perfeito em si mesmo e o que você pode ser hoje pode não ser amanhã. Por isso que, por exemplo, eu gosto quando o apóstolo Paulo ele traz a ideia: olha, eu esmurro minha carne, eu reduzo ela à servidão. Sabe por quê? Porque se eu der vazão, ela vai querer me governar. Então a minha natureza, por exemplo, a tendência dela é não querer ser leal, é querer estar no time que ganha. E tem muita gente que cede a essa proposta de querer estar sempre onde ele vai ter lucro, se esquecendo dos princípios. Às vezes você vê, é muito comum, infelizmente, na sociedade contemporânea, às vezes alguém trabalha ou num ambiente que você convive muito, pode ser que essa pessoa já tenha um casamento, uma família, um cônjuge, e de repente naquele contexto conhece alguém que é interessantíssimo e na sua avaliação é mais próximo, se encaixa mais no seu perfil do que o cônjuge que você tem em casa. E muita gente às vezes cai na sedição, é seduzido pela situação e pensa muito rapidamente: quer saber, vou largar isso daqui, vou viver essa nova aventura, encontrei alguém, a minha metade da laranja, eu vou viver uma experiência nova. E simplesmente joga por terra tudo aquilo que foi construído para tentar se aventurar no novo, que normalmente tem prazo de validade, daqui a pouco acaba. Aí eu me lembro, por exemplo, de Malaquias, que é um livro que é sempre lembrado, só para a questão do dízimo, mas Malaquias fala assim: ai daquele que é infiel com a mulher da sua mocidade, ai daquele que é desleal. Porque o Senhor foi testemunho entre você e ela. Havia uma testemunha, irmãos, que ninguém pode dizer que mente que não estava presente. E esse é um dos tipos de deslealdade. O Senhor nos chama para que a gente viva esse tipo de comportamento como uma marca na nossa natureza e no nosso caráter. Como uma forma de viver, de pensar, não é ser ultrapassado, não é ser uma pessoa que perde as grandes oportunidades, porque, como eu falei agora há pouco, tem gente que gosta de estar sempre no time que está ganhando. E se brincar, vende a mãe para ter lucro. Mas o Senhor nos chamou para que sejamos fiéis aos nossos princípios. Fiéis. Eu gosto de pensar, por exemplo, na figura de João, ele que escreveu o livro e declarou de si mesmo um apóstolo amado, porque ele podia recostar a cabeça no peito de Jesus. Mas quando eu me lembro da ocasião da crucificação, diz a palavra que todos os discípulos pularam fora.
Judas se sentiu extremamente culpado, o remorso foi tão grande que ele foi lá e se enforcou no campo de sangue. Pedro, que disse que jamais o negaria, foi o primeiro a pular fora. E quando ele foi confrontado, ele disse: não conheço. Não, mas você fala como ele, você é louca. Os outros todos fugiram. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que no momento da crucificação, o único que estava aos pés da cruz era João. E ele estava com a mão de Jesus, de modo que Jesus da cruz falou assim: olha aí, mulher, eis o teu filho. Olha aí, filho, eis a tua mãe. E ele transferia para o discípulo a responsabilidade que deveria ter sido dada para um dos seus irmãos. Mas como filho mais velho, ele foi firme na sua posição, e havia alguém que havia sido firme com ele. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Ruth e Noemi. O vínculo havia sido desfeito. A Bíblia diz que com a morte o casamento acaba e a pessoa que ficou é livre para recomeçar. Quando Noemi decide voltar para a sua terra, porque tudo que ela tinha de valioso se perdeu em Moabe, acabou a família, morre o marido, morre os filhos. Uma das noras, ela despediu as duas, mas não falou: cara, eu vou ficar aqui, eu não vou me aventurar com você. E a outra podia usar da situação para poder ficar também no meio do seu povo, quem sabe com a sua família. E Ruth se mostra leal e fiel a uma pessoa com quem ela faz um vínculo. Fidelidade e lealdade está diretamente ligada a vínculos que a gente faz. E não só são vínculos afetivos, não. São compromissos. Lembrando que a palavra daquele que serve ao Senhor, ela não pode oscilar de acordo com a circunstância. Pelo contrário, independente da circunstância, a palavra que a gente dá, o compromisso que a gente faz tem que ficar firme. Porque Ele disse que Ele não pode negar a si mesmo. E sendo pai, sendo modelo, Ele espera que os seus filhos reproduzam a mesma ação, a mesma conduta. E ela simplesmente deixa o conforto da sua terra para seguir alguém que já estava numa certa idade, para se aventurar numa terra desconhecida em que ela sabia que eles não eram muito favoráveis a estrangeiros, embora o Senhor tivesse dado leis e orientações para que os estrangeiros fossem tratados com cuidado, com misericórdia, porque o povo de Deus tinha sido estrangeiro no Egito e o Senhor havia estabelecido leis para isso. Ruth, pela sua lealdade, pela sua fidelidade à sua sogra, ela vem e ela não somente sai da sua zona de conforto, mas ela confia integralmente naquela mulher. E todas as orientações que ela recebe, ela acata. Porque vamos combinar, irmão, ela estava numa situação desfavorável, não estava? Longe da terra dela, quem sabe longe da parentela dela, ajudando a manter uma mulher já velha, esperando, sabe-se Deus lá o quê, quando aquilo que era garantia para elas, que era a figura masculina do sogro do marido, já não existia mais. Então ela podia, a grosso modo, digamos, que condenar a vida dela a cuidar de uma mulher idosa, não sabia se ia casar de novo, porque não tinha carreira profissional como a gente tem hoje. E a palavra diz que ela volta e ela cata, e a sua lealdade, a sua fidelidade lhe traz resultados. O Senhor muda a sua história. Mas havia um princípio, de modo que quando nasce o filho dela, com Boaz, Obed, diz o texto sagrado que Noemi, que não tinha vínculo de sangue com ela, só tinha um vínculo afetivo da convivência, toma aquela criança e diz que é neto dela, e a criança iria crescer aos pés dela, de modo que ela ia ensinar, ela iria orientar. Deus, quando Ele olha para uma pessoa leal e fiel, Ele vê a figura do seu filho. Ele vê a figura daquele que foi firme na sua decisão até as últimas consequências. Jesus, Ele sabia do propósito pelo qual o Senhor o havia chamado. E diante das circunstâncias que lhe foram apresentadas, Ele abriu o coração para o Pai, sendo eles dois um só. Ele já tinha falado isso. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, e apesar disso, contudo, faça cumprir a sua vontade. Aí eu faço um parênteses aqui, porque eu confio em você. A lealdade e fidelidade, irmãos, ela anda diretamente ligada com a questão da gratidão. Ingrata e infiel. Gente ingrata não é gente confiança.
Porque muitos acham que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. Que eu não pedi para nascer. Já viu isso? Não pedi. Então, já que o Senhor me jogou aqui, então se vira, resolve o problema. E gratidão, ela expressa uma natureza muito refinada do ser humano. Porque a gente não pode esquecer as origens. A gente não pode. A palavra traz esse exemplo. Traz, por exemplo, a situação de fidelidade, de lealdade. E eu gosto de lembrar, por exemplo, na situação que Davi viveu, né? Ele passou por um processo difícil. Deus o fez sobressair diante de algumas circunstâncias. O Senhor já havia arriscado o reino na mão de Saul. E diz a palavra que quando Saul percebe que o Senhor vai levantar aquele jovem como liderança, e ele começa a perseguir Davi com toda a violência. Esse Davi, que quando Saul estava possesso, uma ação maligna violenta na vida dele, vinha tocar a harpinha, e aquele demônio diminuiu o serviço. Aquele Davi que matou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, mas também representando o rei de Israel. Então, Saul simplesmente desconsidera tudo aquilo que ele havia falado, porque ele havia liberado uma palavra, porque ele havia liberado um decreto em favor daquele jovem. E o rapaz lhe jurou fidelidade, vivendo dentro da sua casa. E ele começa a perseguir Davi injustamente. E a palavra diz que houveram ocasiões nas quais Davi teve a chance de matar Saul. Uma delas foi uma das mais constrangedoras que a Bíblia diz para a gente. Saul entrou numa caverna para fazer número 2. Era um momento oportuno. E Davi vai lá e corta um pedacinho. O outro estava fazendo o esforço dele lá, corta um pedacinho da roupa dele, para depois falar, numa ocasião, eu tive a chance de matar você. Mas eu não fiz não só pela unção de Deus que havia em você, porque eu reconheço a unção de Deus que havia em você, mas porque Ele também havia liberado uma palavra de ser fiel ao Senhor. É difícil manter lealdade, irmãos, quando a gente está numa situação de vulnerabilidade desfavorável, quando você é o alvo da maldade de alguém. E Deus muitas vezes vai trabalhando o nosso caráter, sabe por quê? Porque o importante não é a gente ser a super pessoa convertida nessa terra, não. É alcançar todo o equipamento necessário para justificar também a nossa estadia com o Senhor, porque foi Jesus que conquistou a vida eterna para a gente. Mas não entra no repouso do Senhor de qualquer maneira. E o Senhor nos tem chamado para que a gente viva na condição exata que Ele tem requerido do seu povo. Uma vida de testemunho nesse tempo em que a palavra não tem mais valor. Quantos não foram os escândalos que a gente já viu por aí? Quantas pessoas já têm horror ao Evangelho? Num dos cursos que eu fiz, havia uma das professoras do curso, lá na faculdade, e ela, por fim, ela virou coordenadora do curso. E ela era filha de uma família de cristãos de determinada denominação evangélica. E uma pessoa muito competente, uma mulher muito bonita, uma mulher muito inteligente, com vários títulos na área dela, muito gabaritada, e assim, uma capacidade de dar uma coisa incrível. E um dia, conversando com ela, depois de uma aula, ela deu a entender, né, a origem dela. E ela fez um comentário, todo mundo riu e tal. Mas eu entendi ali, a forma como o Evangelho foi passado para ela foi tão pesado, tão intenso, no sentido pejorativo, que ela tomou a versão evangélica. Ela tomou a versão evangélica. E já tinha criança pequena, tinha a família dela, e aquelas crianças não tinham acesso, porque a vivência dela foi ruim, pela maneira como foi passada. E a maneira como nós precisamos viver, irmãos, vai falar de fato quem é o Senhor na nossa vida. Ontem uma pessoa me ligou e disse a mim, eu cresci num lar cristão e a figura paterna que eu tinha em casa era pastor.
E eu tomei abuso do Evangelho, sabe por quê? Porque tudo para ele a gente ia para o inferno. Tudo a gente ia para o inferno. Tudo era só condenação. E aí um dia eu comecei a ouvir algumas ministrações de pessoas, inclusive como você, pastora, eu fiquei até assustada com aquilo, que fala de uma maneira diferente. Eu tentei caçar para entender o que ela queria dizer, mas o que me chamou a atenção é o que muitas vezes tem sido feito ou se deixa de fazer com relação à verdade que está no Senhor, porque grande parte das pessoas no mundo, irmãos, tem até alguma noção de quem é o Senhor, mas tem completa distância dele, porque a imagem que é passada do Senhor não é a imagem verdadeira de quem ele é. E a gente só consegue passar uma imagem quando a gente tem uma vivência, uma caminhada. É bem verdade que os corações eles decidem, as pessoas escolhem o que elas querem e podem viver a revelia como o sistema oferece, né? Salve quem puder, o mundo é dos espertos. Mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus existem preceitos e princípios que precisam ser considerados e obedecidos. E um deles é ter implantado na nossa natureza esse princípio de fidelidade e lealdade. Para que a gente possa gozar, porque aquele que planta boa semente colhe bons frutos. Ah, pastora, mas eu já vivi histórias de deslealdade. Já vivi muito, se você quiser eu te conto. Congreguei no ministério há uns anos atrás, desde a minha conversão foram 4 ministérios dos quais eu participei. E houve um ministério onde eu congreguei, em que essa pessoa, para minha tristeza, também era gente de liderança, casada com um pastor, uma pessoa que eu tive a chance de muitas vezes participar da história, partilhar, intervir, para ajudar, pedir ajuda. Não sabia em que eu podia ajudar, mas no pouco que eu conhecia, partilhava com ela. Chegou um momento em que eu sempre trabalhei com o Ministério de Mulheres. Sempre trabalhei. E eu me lembro que houve, a denominação estava organizando um evento de mulheres. E aí eu precisava participar de uma determinada reunião anterior ao evento para a organização, não pude, pedi para que uma pessoa fosse ao meu lugar. E a pessoa que foi ao meu lugar, eu avisei que ia mandar uma pessoa, mas não disse quem era, porque ainda estava resolvendo. Olha, eu tive um imprevisto na data que vocês marcaram, não vou poder estar presente, tal. E aí a pessoa foi no meu lugar. E a reunião já tinha acontecido, e essa dita pessoa que eu tive a chance de caminhar, para minha surpresa, foi lá conversando, cadê, quem são as lideranças, cadê a irmã Jurema? A irmã Jurema, a pessoa que eu tinha pedido, tinha acabado de entrar e não teve a chance nem de responder. Aí, aquilo ali é irresponsável, não cumpre o que fala. Está vendo o trabalho que ela faz mal feito? Gente, ela sentou a ripa na minha pessoa. Pois que ela falou tudo que ela quis. E aí, nessa hora, sempre aparece alguém para incrementar o caldo, né? A amiga que eu pedi para ir no lugar, levantou a mão. Não, fulana, eu sou Beltrano, eu vim no lugar da irmã Jurema. Aí foi aquele mal-estar. Depois ela me procurou e falou assim, você é uma pessoa que eu gosto muito, já tenho visto, conheço você há muitos anos, mas fui a seu pedido e não vou mais. Congregava comigo no mesmo ministério. Achei muito maldoso o que aconteceu, o que eu testemunhei. E não foi só diante de mim, foi diante de muitas outras pessoas. E achei aquilo curioso. Falei, engraçado, Jesus. Justifica quando a palavra, por exemplo, fala que Jesus sempre fez grandes coisas. A multidão seguia ele por quê? Porque ele dava comida, porque ele fazia milagre. Porque as coisas que ele fazia, elas eram manifestas, a gente era curada, a gente era morta. Mas a multidão que o seguia não era fiel a ele. Porque na primeira oportunidade o condenaram. No meio dos seus haviam desleais. E tudo isso foi manifesto. Eu digo, meu Deus, a proposta do reino é para a gente crescer junto, né? É para a gente poder se edificar junto. E às vezes o exemplo ruim é o que prevalece. A palavra nos dá, por exemplo não só de Davi com relação a Saul, mas Davi, ele foi fiel à sua liderança.
Mas a palavra diz que houve um momento em que ele foi desleal também. Ele foi desleal com alguém que lhe era fiel. Lembra de Urias? Todo um plano foi arquitetado para a morte daquele homem. E Deus tudo viu. O homem tinha um princípio de fidelidade tão gritante na alma dele, que diz a palavra que quando mandaram chamar ele da guerra, ele não quis ir para a casa dele. Ele fez questão de dormir na porta do palácio. Vai para a tua casa dormir com a tua mulher. Não, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso de fidelidade com o meu rei. E eu não acho justo eu para minha casa dormir com a minha mulher quando muita gente está morrendo na guerra e eu fiz um compromisso com o meu rei. E ele foi firme até o final, até que Davi liberou um documento dizendo que ele tinha cumprido. Eu acho curiosa essas duas experiências na vida daquele homem de Deus, porque mostram para a gente que existem coisas na nossa caminhada, irmãos, que tem que ser conquistadas todos os dias. Elas têm que ser vividas todos os dias, porque a gente pode perder, né? A gente pode perder. Se a pessoa vai para a academia, passa lá 10, 15, 20 anos, malha, fica grande, bonito e tal, cheio de músculo, parou um tempinho, muito do que ele fez perde. Não murcha não, cresce a barriga, às vezes um culote, um trem, você vai, meu Deus, não é cumulativo. Tem que se fazer a manutenção. Na fidelidade, na lealdade é a mesma coisa. Tem que se fazer a manutenção. Davi não fez a manutenção da lealdade dele com os seus. Ele foi fiel. E tanto é que o Senhor fez grande obra, porque antes dele cometer esse grande erro, a palavra diz que no momento mais difícil da vida dele, homens amargurados se juntaram a ele. E a fidelidade e a lealdade daqueles homens fizeram com que Davi formasse o exército mais poderoso que Israel já teve. Mas antes desse exército se tornar tão poderoso, houve um momento em que numa das batalhas, as famílias daqueles homens foram tomadas, e ele viu aquele povo se virando contra ele. Pastor, então é difícil morar no inferno eternamente, irmão. Isso para mim é dificílimo. Agora isso daqui é manutenção que a gente faz, é caminhada que a gente faz, é justiça, é uma conquista diária, Pessoas que são leais, elas não se esquecem do bem que foi feito, elas não se esquecem do trabalhar do Senhor. Pessoas leais, elas voltam atrás e reconhecem o valor das pessoas que abençoaram, das pessoas que lhe fizeram bem. Tem gente que se esquece do prato de comida, da porta que foi aberta, da oração que foi dada, da misericórdia que foi estendida. Se esquece. Ah, pastor, mas eu tenho que viver bajulando ninguém. Não tem mesmo não. Ninguém aguenta bajulador, Deus me livre. Puxa saco é obra maligna. Mas o que a gente precisa é aprender a reconhecer o que realmente tem valor e importância, e não abraçar a causa que destrói. Eu me lembro do texto quando fala, a gente pensa na ideia do perdão, né? Mas me chama a atenção quando eu vejo Jesus falando daquela parábola do credor incompassivo. Ele pediu misericórdia, ele obteve perdão. Alguém estendeu a mão sobre ele e pediu. No caminho de volta para casa, ele encontrou alguém que, com relação a ele, tinha a mesma situação, e ele não quis usar daquilo que ele havia recebido. E aí, grande foi o dano. Mas muitas vezes a gente também vê graça do Senhor, porque o texto fala que mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Sabe o que é isso? Deus não é volúvel, Deus não é inconstante, Deus não mente, Deus não nega a si mesmo. Aleluia por isso. Ele não pode se negar. Então quando isso vai, mas pastor, a minha natureza não é perfeita como a dele, mas eu posso estar em busca de ser melhor a cada dia, de superar as minhas limitações e as minhas dificuldades. Irmãos, não são situações que devem determinar quem nós somos, não. É o Deus a quem a gente serve.
Ele tem que determinar quem nós somos, porque as situações podem mudar. Todo mundo vive aqui as estações. Já está numa época de muita secura, seu corpo reage de uma maneira. Você pode beber água do tanto que for, mas está perdendo mais água do que está conseguindo absorver. Chega na época de inverno, frio, chuva, o seu corpo muda, mas continua sendo o seu corpo. Você tem que fazer a manutenção dele. A minha fé, a sua fé precisa ser edificada todos os dias. Essas virtudes que o Senhor tem exigido da gente, elas precisam sofrer a manutenção todos os dias, porque nós somos os maiores beneficiados. Ah, mas tem muita gente, eu contei aqui histórias, posso contar mais história de deslealdade, de infidelidade, a gente tem muita coisa, mas o que tem que ficar guardado é aquele princípio, entende? Aquele princípio que caracteriza quem o Senhor é na nossa vida, porque se você é filho dele, haja como tal, testemunho. Existem pessoas que nunca vão pisar o pé na igreja. Às vezes elas olham, ligam o noticiário e vê lá, a pastora falando, tal mandou matar o marido, pastor Beltrano que abusa da criança, fulano de tal. Outro dia eu vi um pastor conhecido falando, um pastor muito renomado, foi de uma denominação aí, falando de muitos anos atrás que ele conversou com outro que era líder de uma determinada denominação, e na conversa deles, ele falou assim para todo mundo, eu achei aquilo muita coragem dele, conversando com o outro, mas fulano, como é que é nessa sua denominação? Como é que você faz? Porque é uma coisa assim, muito grande, muitos volumes. Aí diz que o outro respondeu para ele, de um segmento determinado, assim, fulano, o que você faz é certo, mas não dá certo. Falei, caramba. E a roda está girando, e tem valores mudando, pessoas mudando, mas a gente não pode mudar porque o sistema mudou. A gente não pode mudar porque as pessoas pensam da maneira que elas querem pensar. Nós não podemos mudar porque a onda mudou de sentido. Nós precisamos permanecer firme naquilo que nós somos ensinados. Ele diz que ele permanece fiel, mesmo quando a gente falha. Então o que a gente tem que fazer? Evitar falhar ao máximo. Não ser leal somente ao Senhor, porque tem gente que não é leal a Deus. Se está tudo bem, eu marco presença. Se não está, eu vou seguir a vida, vou andar, vou caçar uma outra oportunidade, porque as coisas não vão da maneira como eu tenho esperado. Em momento nenhum o Senhor nos fez promessa, irmãos, de que os desafios estavam vencidos e que nós não teríamos trabalho. Pelo contrário, ele diz que a gente tem que combater o bom combate. Combate fala de mudança, de desafios, fala do inesperado, fala daquilo que a gente pode até estar preparado, ou já foi preparado, mas não espera. Fala daquilo que é desafiador, porque se você atirar, por exemplo, das guerras que a gente já acompanhou e os conflitos que ainda acontecem hoje, você não sabe se a pessoa vai amanhecer e vai terminar o dia vivo, se no meio do caminho acontece alguma coisa. Mas o combate para que ele nos chamou, não foi nesse sentido de tirar a vida ou matar alguém fisicamente falando. O nível de luta é muito mais elevado e mais refinado. Há um adversário que peleja contra a gente dia e noite. A proposta dele é matar ou destruir o vínculo que a gente tem com o Pai e a nossa perspectiva de fé nele. Porque ele vai tentar desarticular tudo aquilo que para nós é importante, é significativo, tudo aquilo que muitas vezes ecoa para a gente como segurança, como garantia, para a gente olhar para Deus com olhar de dúvida e ir se afastando pouco a pouco. E uma dessas coisas é a deslealdade de pessoas que nos cercam. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu congreguei numa determinada denominação em que eu tinha aproximação com uma certa pastora. Eu amava aquela mulher como uma pessoa assim, uma amiga íntima. E um dia uma pessoa da minha família falou assim, abre o olho com fulana, viu? Ela não é quem você pensa. E eu tinha tanta dificuldade de ver isso nela. Às vezes as pessoas, não, você é muito inocente. A gente só é inocente até onde Deus permite. E aí, irmãos, quando foi um dia, a máscara caiu. Ela criou uma situação que me trouxe um mal-estar tão grande na igreja que eu congregava. E uma situação que não era minha culpa, mas eu fiquei mal vista. E ela saiu por cima, sabe? Minha decepção foi muito grande.
Mas louvado seja Deus que aquilo não abalou minha fé a ponto de eu querer, porque às vezes a gente passa por umas dessas e você fala, Deus me livre, se esse é o povo de Deus, estou fora. Esse céu que vocês falam é da boca da onça. E aí o que aconteceu? O tempo passou, eu me lembro que anos depois eu já tinha assumido o ministério. 1 ano, 2 que eu já estava pastoreando. Um dia quem me aparece num culto? Ah, pastor. E eu sempre me lembro daquela mulher muito bonita, muito imponente. Irmãos, quando eu vi a condição que ela se encontrava, no bagaço da laranja, eu estranhei, porque ela não saía de casa se ela não tivesse assim impecável. Cabelo impecável, maquiagem, sabe, o corpo, a roupa, tudo assim, o perfume não era uma coisa qualquer. Tinha gente da família dela que falava assim, se ela tiver triste aí que ela se empreguita mais. Fica um negócio. Chegou na porta da igreja. E eu assustei quando vi. No final do culto fui falar com ela. Aí ela foi me contar de todos os dissabores que ela viveu nos últimos anos. Problema com os filhos, casamento ruim, saúde deteriorou, o ministério acabou. Sabe? Questão de saúde. O imóvel que morava já tinha perdido. Irmãos, foi muita desgraça. E eu sei que Deus não trouxe ali para que meu coração sentisse vingança. Eu senti dó, essa foi a expressão que eu posso dizer. Porque quando Deus olha para uma pessoa desleal, Ele vê a figura de Satanás. Sabe o que é isso? Satanás era chamado Lúcifer, luz. Ele era brilhante, ele era glorioso. E ele era, abaixo de Jesus, um padrão, uma referência em beleza, em capacidade, em proximidade com o Senhor, mas para ele não foi o suficiente. Ele simplesmente jogou fora tudo aquilo que Deus havia feito. De modo que a palavra fala lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, que a glória foi tomada dele, ele foi lançado diante das nações da terra. Toda aquela beleza e esperança foi lançada por terra porque ele era desleal. Ele optou por esse tipo de comportamento. E por conta disso sofreu dano. Então quando Deus olha alguém assim, que não reconhece, que não volta atrás, que não é grato, que não é leal, fiel às pessoas que lhe cercam, a gente tem que aprender a ser fiel à família, fiel aos pais, ao cônjuge, à liderança, aos seus princípios. A gente vê história de pessoas que morreram porque eram fiéis e leais aos seus princípios. Você já viu isso? Gente, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Tiradentes, uma figura icônica da história. Ele não só se envolveu no emaranhado político, não. Ele tinha os ideais dele e por ser fiel àquilo que ele pensava, ele foi morto, esquartejado. E os pedaços foram espalhados aí. Você vê o apóstolo Paulo no dia de Jesus, a lealdade dele ao Senhor. Ele, olha, eu não deixei chegar ainda na condição do sangue, combatendo contra o pecado. A gente vê em outros países, pessoas que foram leais aos seus princípios e valores. E se são firmes no seu propósito com coisas assim, aparentemente, puramente terrenas e corriqueiras, e o que a gente tem que pensar? Como é que a gente tem que proceder quando nós somos chamados para viver numa dimensão que vai nos garantir uma vida eterna? Aqui é uma preparação para o que está para vir, irmãos. Domingo eu falava com a igreja, o mal da gente sabe qual é, a gente às vezes só está preparado para reagir. Outro dia eu fui fazer compras e aí eu faço minha listinha, né? Antigamente, quando a gente não estava com a inflação quase anos 80, 200% por ano, né? Você paga no pacote de arroz quase R$30. E no mercado não tinha noção da vida, você ia comprando tudo que eu achava. Muita coisa perdia. Um dia o Senhor me chamou na regulagem e disse, você cria vergonha. Porque eu te dei que foi para jogar fora. Aí comecei a fazer minhas listinhas. Acabou o feijão, feijão. Acabou o óleo, óleo. Aí um dia eu fui fazer minha compra com a minha listinha. Quando eu cheguei lá no mercado, eu passei por aquela parte onde tem descartáveis e tinha lâmpadas. E aí me veio na cabeça o insight, cara, eu vou comprar umas lâmpadas lá para casa. Mas está tudo funcionando, mas eu vou comprar umas lâmpadas.
Cheguei em casa, arrumei a comprinha, quando eu fui guardar as lâmpadas, diz que Deus ministrou no meu coração. Quem reage só se movimenta depois que sofre um dano. Mas aquele que é prudente se prepara para uma eventualidade. Então, às vezes a gente já vai comprar a lâmpada quando acaba a luz, ou queima a lâmpada de casa. A mesma coisa a gente tem que aplicar esse princípio na vida espiritual da gente. A gente fica esperando, às vezes, acontecer uma desgraça, um negócio terrível para a gente poder se movimentar, orar um pouco mais, jogar um pouco mais, né, ter mais compromisso. Só depois que o dano acontece. Por que não a gente se preparar, não para sofrer um dano, mas para evitá-lo? Por que não ser nivelado com os demais que não tem princípio de fidelidade nem lealdade? Sendo leal até gente que não precisa, ou melhor, até gente que não merece, mas você tem um princípio de caráter e você representa um reino como embaixador. Ser embaixador não é importante só para a pessoa ter certo tipo de imunidade, não, se matar o outro vai preso. Mas é porque você representa um reino. E não pode agir somente segundo a ação das pessoas para com você. Você tem que estar acima delas, não superior a elas, mas acima delas na sua conduta, na sua maneira de ser. O Senhor fala isso conosco. A palavra que Ele deu para a gente é fiel. Se a gente fizer a nossa parte, Ele vai fazer a dele. Se a gente morrer com Ele, a gente vai viver com Ele. Se a gente perseverar, nós vamos reinar, como Ele fala no livro do Apocalipse, em todo o contexto da Bíblia. Se a gente negar Ele, a gente também vai sofrer o dano. Mas Ele termina dizendo: eu não posso negar minha natureza. E é preciso que os meus filhos aprendam a viver assim. A gente não precisa fazer nada só porque tem um observador. A gente faz porque a gente tem temor de Deus. O temor de Deus é diferente de ter medo dele. Porque o medo traz pânico, pavor, desespero. O temor não. O temor traz reconhecimento, reverência e entendimento de quem é o Senhor na nossa vida. Então, apesar de toda deslealdade que pode nos cercar, seja leal às pessoas com quem você convive, aos seus princípios, aos seus valores, à sua liderança, à sua família, ao seu ambiente de trabalho, a você mesmo. Seja leal. Não importa o que suceda, que o Senhor olhe para mim e para você e veja a figura do seu filho, que lhe foi fiel apesar de todas as circunstâncias, independente daquilo que as pessoas iriam pensar. Mas ele foi firme nos seus propósitos. E quando a gente faz isso com o Senhor, nós é que colhemos o fruto, não é deles. Porque Ele por si só se basta, Ele é perfeito naquilo que Ele é. Mas nós precisamos e nós somos gerados por Deus para louvor da sua glória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos apresentar a nossa vida nesse momento ao Senhor. Deus nos abençoe.